gênero. Olá, está começando o primeiro Danicast e já estamos começando com o Danicast Entrevista. E o entrevistado de hoje, o primeiro que vai abrir esse programa, ele, Tiago. Se apresenta aí, Tiago. Olá, meu nome é Tiago, mais conhecido como Tiácoro. Eu sou artista, sou graduando em Ciências Biológicas pela UFRPE e é isso. Bom, por que o Tiácoro? Esse apelido aí, esse nome artístico. Tiácoro, ele não é simplesmente um nome artístico, ele é uma persona que eu uso. É uma forma de eu expressar o meu corpo. E esse nome se iniciou porque teve uma época da minha vida que eu comecei a pesquisar sobre tribos indígenas. E em Pernambuco existe uma aldeia chamada Chucuru. E eu achava esse nome muito bonito. Aí eu tentei juntar Tiago com Chucuru. Aí formou Tiácoro, era só um nome de usuário. Certo. Só o nome de usuário do Instagram. Só que chegou uma época que nessa época eu usava o meu nome artístico, eu usava como Só Ferreira, era Só Ferreira. Certo. Só que já existe Ferreira e Ferreirinha, que é uma dupla de violeiros daqui de Pernambuco. Daqui de Pernambuco? Não, acho que é da Paraíba. Enfim. Então eu disse, não posso usar Ferreira porque já existe uma pessoa que tem esse nome artístico. Aí eu pensei, uma amiga minha me sugeriu colocar ela, Tiácoro. Aí depois eu disse, poxa, mas eu tô pegando o nome de uma aldeia indígena de Pernambuco, beleza, só que tipo, não sou de lá, então não faria muito sentido. Então eu escolhi ressignificar o nome, porque eu achei mais prático e porque eu já gostava de Tiácoro, eu achava um nome bastante forte. Aí eu peguei o topônimo Curupir, certo, que seria o topônimo originado para a palavra Curupira, e juntei com o meu próprio nome, que acabou saindo Tiácoro, porque era uma coisa que fazia mais sentido para mim, sabe? Entendi. Porque tu cursa ciências biológicas. Isso. Por que ciências biológicas? Qual é o interesse teu nessa área? Então, meu principal interesse em ciências biológicas é planta. Eu gosto muito de planta. Certo. E eu acho que eu não precisaria necessariamente me formar em algum curso dentro das artes. Eu simplesmente faço minha arte. Isso, interesse por planta também tem a ver com interesse com índios também, com povos indígenas, como você já falou que tem interesse. Mais ou menos. Como é esse interesse pelos índios aí, que eu fiquei mais curioso de saber. Depois a gente volta pro das plantas e ciências biológicas. A gente vai falar dos índios agora. Vamos. Então, indígenas. Esse interesse grande que eu tenho é por causa da minha avó. Certo. Eu tive uma avó que eu não cheguei nem a conhecê-la e que ela era cabocla, ou seja, era uma mistura de preto com indígena. Certo. E ela era rezadeira. Eu achava isso muito interessante. Aí eu não sei, eu sinto uma conexão muito forte com ela, mesmo sem ter conhecido ela, entendeu? Certo. Não sei se esse é o motivo por ter essa conexão, mas eu tenho. Eu sinto essa conexão. E dentro da miscigenação brasileira, os indígenas estão dentro. E foram eles que dominaram o Brasil antes São os donos dessa terra, né? E são os donos dessa terra, exatamente. Aí vamos voltar para o assunto ciências biológicas. Aí você gosta de plantas. Por seu interesse por plantas, aí você entrar no curso de ciências biológicas. Não só por isso, mas também porque eu queria ser professor também. Eu tenho vontade de fazer arte e também de ser professor. Aí já que citou arte, aí a gente vai entrar no ramo da arte. Qual é o seu processo artístico? Você é artista o quê? Como é que fotografia, ator, músico? Como é que você se identifica como artista? Eu me identifico não como multiartista, porque eu acho que essa palavra é muito... Eu tenho um pouco de repulsa por essa palavra. Por quê? Porque multiartista é como se cada tipo de arte fosse muito técnica, e às vezes uma arte não é técnica, a arte é você sentir e se expressar. Certo. Então, entendeu? E multiartistas são pessoas que se formam ou sei lá, estudam vários tipos de arte para depois fazer o que elas quiserem. Eu não. Eu fico permeando entre uma arte e outra, experimentando de tudo.
Então, um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Então eu gosto de dizer que eu sou um performer. Um performer. E um performer é uma pessoa que pega um pouquinho de cada arte e embrulha pra fazer um show. Seria isso. Um espetáculo. Já fiz algum show, algum espetáculo? Já sim. Eu já me apresentei no terceiro CCI. Terceiro concurso não. Ai, meu Deus. Terceiro festival de danças de CCI. Fala mais sobre. Tá bom. Eu tenho uma amiga que ela tem uma empresa social chamada CCI, certo, que é Centro Cultural de Inclusão. E ela me convidou para fazer parte das apresentações no ano de 2018. E foi justamente, coincidentemente, o ano que eu comecei com Teatro. Teatro vai nascer agora não, vai nascer no dia 28 de agosto. De agosto? De agosto. 28 de agosto de 2018. E nessa mesma fase eu meio que mudei muito. Inclusive, a época antes de Teatro, eu chamei de Crisálida, porque porque é o casulo da borboleta. Chama Crisálida. Como é que é? Crisálida. Crisálida. Isso. Se chama Crisálida. Isso. Eu passei um mês fora do Instagram, porque é o Instagram onde eu divulgo a maioria das coisas. Pode dizer o arroba aí pro pessoal. @Teatro, ou então só pesquisa Teatro no Google mesmo. Como é que se escreve Teatro aí pro pessoal? Talvez ninguém entenda se escreve Teatro, é um nome complicado. TIAKURU. Teatro. Isso, pode pesquisar no Google que já vai, você vai ver tudo. Vai ver o site de poesias. Tu tem um site de poesias? Eu tenho uma inscrição no site de poesias. Fala mais sobre esse site de poesias. É um sitezinho que você coloca seus poemas lá, seus pensamentos, tudo que você quiser. Já fez quantos poemas? Rapaz, no site tem mais ou menos 20. Mas tem muito mais. Tem muito mais. Quer citar um poema aí pro pessoal do podcast que tá ouvindo? Não sei. Talvez no finalzinho eu dê uma fala. Bom, a gente tá falando de que antes de entrar nesse assunto? Estávamos falando sobre... Show. Sobre a sua apresentação. Performance. Sim, sobre minha performance. Que se identifica como performer. Onde tu se definiu como um artista que bebe de muitas artes, de muitas vertentes da arte. Isso. Como música, atuação, fotografia. Não só bebo, como me jogo dentro do tonel de uma vez. E pega um pouquinho de cada para transformar na tua arte própria. Isso. Que tu chama de performance. Isso. Eu digo isso porque se eu for falar de poesia, as palavras não são minhas. Eu não sou dono das palavras. Se eu for falar sobre artes visuais com minhas fotografias, com elementos da natureza, os elementos da natureza não são meus. Então eu não posso simplesmente dizer que eu sou poeta, certo, que eu sou um poeta. Eu não sou um poeta. Eu tenho pensamentos, eu consigo construir uma poesia. Isso me lembra uma frase que diz: quem se define se limita. Tu não quer se definir só como poeta porque tu fica limitado a só escrever. Isso, a ser só conhecido como um poeta, mas eu não sou só conhecido como poeta. Você não quer ser conhecido como músico porque você vai se definir como músico, então você vai ser só reconhecido como músico. Isso, não é isso que eu quero. Eu quero ser conhecido como artista. E só isso mesmo. Já defini o que era arte. Eu não perguntei o que é arte, mas você definiu no início, que é sentir e expressar-se. Expressar. Pra mim, arte é isso. E voltando ao Festival de Danças, eu fiz uma apresentação inspirada no Cavalo Marinho e usando uma música folclórica do Sertão, que era uma música do Quarteto Fogo Cantado chamada Foguete de Reis. Essa música, ela mistura coco com outros folguedos da região. E eu coloquei um pouco da dança do Cavalo Marinho na apresentação e estava vestido com a roupa que eu produzi para o evento, meio como se fosse um pássaro. Um pássaro. E chamei de Tangará. Porque eu estava pensando em pular do palco na hora da apresentação. E Tangará, em tupi, significa o que pula, o saltador. Então, eu quis juntar tudo. Essa apresentação foi em 2018. Isso, 2018. Meses depois de tu aceitar teu nome artístico, Teacuru. Isso.
E foi onde esse show, essa apresentação? Foi no Clube Municipal de Condado. No Clube Municipal de Condado. Isso. Quais são teus sonhos? Quais são tuas metas? Minhas metas. Tu é artista, o que tu pretende criar de grande? Artista gosta de criar. Eu gosto de criar, né? Qual é o que tu chama, tipo, a tua criação tão aclamada que tu quer tanto fazer? Um disco visual. Um disco visual. Porque eu vou juntar tudo que eu gosto. Eu vou juntar música, eu vou juntar dança, performance, atuação, assim. Isso. Dança. Vou juntar, sei lá, caracterização, que eu gosto bastante também. Vou juntar tudo, vou juntar eu tocando pandeiro. Vai ser tipo aquele álbum do Thiago York, que cada música tem um seu clipe. Tá mais pro de Beyoncé, mas é mais ou menos isso mesmo. Eu não consumo Beyoncé. Não, tudo bem. Terminamos o podcast. Qual foi, tipo, a maior performance, a maior arte, vamos definir assim, que tu já fez até hoje? Tipo, até hoje. Digamos a minha preferida. A tua preferida, exato. Então, acho que quer queira, quer não queira, fotografia é a minha principal... meu principal meio de expressão. E é uma coisa que eu gosto bastante. Inclusive, meu celular tem mais de 6 editores de vídeo e foto. O celular não pega nada no aplicativo. Eu tô usando... detalhe, estamos usando o celular dele pra gravar essa entrevista, esse podcast. Mas não posso política, não sei porquê, mas veio a cabeça. Do nada, o bicho é muito... Veio na cabeça falar de política. O cenário atual da política brasileira contribui para os artistas? Qual é a tua opinião sobre isso? Como é que tá? O governo em si, a política atual, incentiva, dá apoio aos artistas nacionais? Ou é muito pelo contrário? Como é que tu vê essa questão do governo, do Estado, com a classe artística? Exatamente. Vamos lá. Eu acho que o Brasil nunca realmente teve apoio com arte. Porque se tivesse apoio com arte, as pessoas que começavam arte não tinham tanta dificuldade assim. Não tô falando no sentido das pessoas não consumirem a sua arte, mas os incentivos que são dados são a pessoas que já estão com a carreira mais ou menos criada, são com pessoas que são pouco conhecidas, mas já vivem de arte, já conseguem viver de arte. Os artistas que querem começar não têm apoio nenhum. Não adianta você se meter em meio mundo de editais se você não tem uma habilidade tão bem preparada também. Então, se a pessoa não consegue... Então, para artistas iniciantes é mais difícil. Muito mais difícil, não no sentido das pessoas realmente conhecerem você ou consumirem a arte, mas sim do incentivo a novos artistas. Ele só incentiva, então quer dizer que o governo em si só incentiva mais as pessoas que já estão no seu auge, na sua fama. Historicamente no Brasil, não no seu auge ou na sua fama, mas que já estão com a carreira um pouco mais consolidada. Encaminhada. Isso, mais encaminhada. Tem mais tempo no mercado. Isso. Inclusive, no governo atual tá uma merda, pior ainda, né? Já era ruim. Sim, estamos no meio de uma quarentena. Vamos deixar claro aqui. Estamos no meio da pandemia de coronavírus. E como é que a pandemia tá afetando você como artista? Rapaz, eu tenho saudade só mesmo de tentar me apresentar em alguma coisa. Porque esse ano não deu tempo de me apresentar em canto nenhum. E eu tava pensando em várias coisas. Eu tava pensando em fazer um show na frente da minha casa. Como seria esse show na frente da sua casa? Sei lá, eu ia juntar minhas coisas, juntar um amigo e ia fazer um sonzinho na frente. O que mais? Tá planejando? O que mais o coronavírus impediu de você realizar esse ano? Porque esse ano pra muita gente é um ano morto, né? Muitas pessoas perderam um ano, sabe? Eu vejo muita gente falando isso. Hoje mesmo eu tava no Twitter e vi que tipo, o cara falou que toda vez que eu lembro que o coronavírus me fez perder um ano, eu fico triste. E meio que é isso, tô tentando ganhar o ano, botando alguns projetos meus pra fora, tipo esse podcast. Mas pra tu, quais são os projetos que tipo não vai rolar por conta da quarentena? Além desse da apresentação pra tua casa. Eu acho que nenhum. Porque eu agora com a quarentena tive mais tempo pra me dedicar a
à minha vida artística, aos meus pensamentos e criações, do que quando eu estava com a graduação ativa. Porque eu tinha que me dedicar muito mais à graduação do que a alguns projetos que eu costumava deixar pro lado. Então eu comecei a tentar aprender a tocar violão, que é uma coisa horrível. Não sei quem é que consegue fazer pestana, pelo amor de Deus. Eu também não consigo fazer pestana, eu parei de tocar violão por causa disso. Comecei a aprender a tocar violão ano passado, e foi o mesmo ano que eu tive a ideia de criar esse podcast, que está sendo realizado esse ano. Mas eu tentei tocar violão ano passado e por causa da pestana desisti. Tô com o violão lá em casa, não pego, tá empoeirado lá, não pego nele pra quase nada. Eu tenho uma sorte muito grande das minhas músicas virem de cultura popular, porque muitas bases do repente você não precisa colocar pestana, né? Você só faz um mi, um lá aqui, fica repetindo várias vezes, dando algumas alternâncias, né? E também sol e ré são muito mais fáceis de... Nossa, esse podcast tá muito aleatório, mas eu tô gostando. Bom, assim, o que tu espera, tipo, como vai ser um novo mundo pós-quarentena? Pra arte, pra toda qualquer área, tipo... Eu acho que o mundo já mudou e não tem isso de mundo pós-quarentena. Eu acho que o mundo... Já estava mudando antes. O mundo já muda sempre. Sempre. Só mas que agora com a quarentena só vai passar e o mundo vai continuar do jeito que é, entendeu? Vai voltar o que era antes, eu acho que vai voltar. Não, o que era antes não, porque nada volta como era antes. Se você quebrar um copo, você não vai ter o copo do mesmo. Mas, por exemplo, a gente começou a ter mais um cisma por pessoas que têm virologia. Como é que é o nome daquelas pessoas que têm medo de pegar doença, contrair doença? As pessoas psicossomáticas? Não é psicossomáticas, é um nomezinho que tem. É uma fobia de pessoas que têm medo de... Tipo, eu não sei. Eu não lembro. Não faço ideia. Isso disseram que isso aumentou bastante nesse tempo de coronavírus. Onde cada pessoa tá querendo se proteger, sabe? Entendo. Não sair mais de casa, o uso de lavar as mãos, sabe? As pessoas querem tomar um cuidado com isso e já aumentou. Tu acha que a prática de usar máscara vai ser frequente? Porque já é. No Japão, na China, em países assim. E tu acha que esse novo normal, essas novas práticas que veio junto com o coronavírus, tipo o lavar as mãos, o contato físico um pouco mais escasso, o uso de máscara, será que isso vai continuar? Ou tipo, vai voltar realmente a... Tipo... Duvideldó. Por quê? A gente não terminou a quarentena ainda e já tem muita gente que tá andando sem máscara para um lado e pro outro. Outra coisa, as máscaras do Brasil são máscaras de pano, elas lhe deixam mais sufocado do que as máscaras cirúrgicas ou feitas de material descartável. O que, de certa forma, também é bom as de pano, porque você não tá poluindo o meio ambiente com meio de máscara, né? Mas, duvido muito. Aqui no Brasil a gente tem uma mania de querer, mesmo que tiver com a dor de cabeça, você ir pro trabalho porque tem que se mostrar forte sempre. E lá no Japão, na China, não, porque se você tiver uma dor de cabeça ou se você pega resfriado, o seu chefe é o primeiro a mandar você pra casa. E aqui não. Aqui mesmo se você quiser ir pra casa, o chefe manda você ir trabalhar. Você tem que trabalhar a pulso. Querendo que não. Bom, e essa vacina russa? Como é que tu pode... Quando ela veio pra cá, foi uma polêmica. Veio falar não. Quando a Rússia anunciou essa vacina, meio que gerou uma polêmica. O que tu tem a falar sobre, sabe? Tu, que é da área das ciências biológicas. Tu é quase um Átila. Ele tá se formando em biologia. Ele é quase um pirula também. Tem que citar aqui. Tem que falar, a gente vai falar sobre o seu... depois que tu falar sobre a vacina russa, a gente vai falar sobre os caras que te inspiram. Tá bom. Que eu lembrei de pirula e lembrei que tu... Tá bom. Vamos lá. A vacina russa. Eu acho que o governo russo não é doido de mandar vacina que ia fazer mal para a saúde do próprio país. Até porque todo país quer se mostrar realmente mais superior com questões de saúde pública ou de educação ou de qualquer outra coisa. Mas o que é que rola? Rola que se eles fizeram as pesquisas e o resultado foi bom, então quem sou eu pra dizer que a vacina não é boa? O que tem que se analisar de verdade é
se vai valer a pena a gente investir tanto em vacinas que a gente ainda não sabe se tem comprovação. Tu tem acompanhado muito o cenário do coronavírus no Brasil? Vendo muitas notícias sobre... Porque eu, no começo da pandemia, eu tava vendo muito e, tipo, isso tava meio que afetando, tava, tá um caos, todo mundo vai morrer, isso tava mexendo muito com o psicológico meu. Sim, a mídia fez isso com a gente, realmente. E com muitas outras pessoas. Eu vejo pessoas falando no Twitter. Sim, o Twitter é minha fonte de informação do mundo. Lá dá pra você ir pra qualquer outro site. Mas eu tava vendo lá no Twitter que o pessoal tava falando, poxa, ver notícias sobre a coronavírus tava me afetando. Tava te afetando. Então, eu queria primeiramente, saber com o que eu tava lidando. Ou tentar entender como é que as coisas aconteciam. Porque eu não sabia tanto, assim, sobre epidemiologia. Na escola a gente estuda um pouquinho, mas é muito brando. Principalmente no ensino básico de escola regular pública. Então, eu queria principalmente só entender como é que as coisas funcionavam. E depois disso eu parei de ver contagem de mortos. Eu parei de ver quantas pessoas tinham sido curadas. Porque pra mim não adiantava mais nada aquilo. Eu não ia poder ajudar os cientistas. A única coisa que eu comecei a falar era: pessoal, vamos ficar mais em casa. Na casa pra ajudar a gente a saúde. Eu tava na macaxeira, lá no Alto Buriti, e teve panelaço a favor dos enfermeiros. Os enfermeiros. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. O cara gravou um áudio e colocou numa caixinha de som. Isso aí, a panela. Foi muito interessante essa coisa toda doida. Pera aí, desculpa, eu sou muito prolixo, eu me atropelo muito. E... foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu vim pro interior, em abril, eu fiquei reacendendo outras coisas quando eu era pequeno, sabe? Tipo, olhar o céu, ver as estrelas. Lá em Recife não dá pra ver muito direito não, porque é muita luz, é muita poluição visual. Aqui não, aqui dá pra ver um pouco da mancha da Via Láctea. Não dá pra ver muito, mas dá pra ver um pouco da mancha. Dá pra ver? Não. Dá sim, depois eu te mostro. Um dia eu te mostro. Bom, então eu acompanhei muito o Átila Marino. Yamarino. Esse biólogo, pesquisador, podcast, youtuber, aquele cara, nosso Deus, que está nos salvando glória. Do coronavírus. Salve, eu acompanhei bastante ele. Aviate. E eu sei que tu gosta do Pirula. O Pirula é uma inspiração pra tu. Fala mais aí sobre o Pirula. E sobre, não só o Pirula em si, mas todas as outras inspirações que tu tem. Vamos lá. No meio, tipo, eu sei que no meio da biologia tu tem o Pirula. Eu tenho bastante inspiração nele. Eu conheci o Pirula naquela época da polêmica que teve com a Fatos Desconhecidos. Porque eu consumia muito a Fatos Desconhecidos. Eu acho que todo mundo já teve sua fase Fatos Desconhecidos. Fatos Desconhecidos. Aí, o que é que rolou? Ele falou uma coisa que eu disse, poxa, faz sentido. Aí eu comecei a ver outros vídeos dele, né? Uhum. Quando eu fui ver, ele realmente fazia o que ele criticou na Fatos Desconhecidos, que era colocar ali, ó, no link do vídeo, colocar referências. É como se ele estivesse fazendo um trabalho acadêmico realmente de divulgação científica, só que usando o YouTube como plataforma. E ele já estava fazendo isso há muito tempo, muito antes de Felipe Neto bombar ou coisa parecida. Aí eu achei isso incrível. Eu comecei a gostar dos vídeos dele. Ele era um professor que não era formado exatamente em licenciatura, mas ele também dava aula, palestras. E de toda forma, a academia científica, ela é muito boa em dar palestras. Quais são todas as inspirações além do Pirula? Na biologia, eu tenho uma professora daqui de Condado, chamada Solange Bezerra. Quer dizer, Solange Almeida. Eu confundindo música com biologia, mas enfim. Eu tenho também um artista. Olha, já vai entrar arte também. Pode ser qualquer... Vai na fé, fala que todo mundo é artista. Pronto, vamos lá. Todo mundo que te inspira a ser uma pessoa melhor, a realizar teus sonhos. No Amazonas existe o Ira Sodoma. Quem é o Ira? O Ira é uma drag queen. Que
Emerson, que é o homem que faz a drag queen, é um cara biólogo. Ele é biólogo e usa a arte dele para fazer meio que educação ambiental. Igual a Rita, por história. Que ela fala sobre sociologia, história. Ela usa a arte dela para falar sobre isso, certo? Digamos que sim. Digamos que sim. Mas o fato é que eu fiquei mais impressionado ainda é que eu já tinha começado a fazer educação ambiental com meus trabalhos artísticos inspirados em outros trabalhos de Auro Aura e de Alma Negró. Quem são esses? Vamos lá. Alma Negró, performer, artista, maquiadora, lá de São Paulo. E a Auro Aura, hoje em dia minha amiga, é lá de Recife. Ela faz o quê? Ela é artista visual e trabalha principalmente com performance e fotografia. Não ela tirando as fotos, mas ela sendo fotografada. E a Auro Aura aconteceu justamente depois do nascimento de Tiácoro, mais ou menos em julho, quando eu ainda estava dentro do casulo. Ela fez um clipe pro Cordel do Fogo Cantado, que eu já conhecia há muito tempo, que era uma inspiração poética e artística para mim. Por isso que eu digo que eu não gosto de me colocar dentro de uma caixinha só de tipo de arte. Porque uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, que mistura tudo junto num bolo só. Por exemplo, eu conheci o Cordel do Fogo Cantado assistindo cinema com Lisbela e o Prisioneiro. Aí disso eu fiquei numa noia de escutar cordel, de escutar música do Nordeste, música pernambucana, folclórica. Aí eu fiquei com a noia de começar a escrever sobre. Aí depois volta pra parte musical, que vem essa artista performance, uma performance incrível que eu achei arretado demais. E que me levou a ser quem eu sou hoje, o artista que eu sou hoje, tudo isso, entendeu? Todas essas inspirações. Tu se inspira muito na cultura nordestina, nacional. Aí tu falou Lisbela o Prisioneiro, aí, um filme nacional muito bom, que eu já assisti. E o que tu acha do cinema brasileiro, do cinema nacional? Olha a polêmica eu gosto muito de cinema, eu gosto bastante de cinema. Polêmica. E por que polêmica? Polêmica agora. Por que polêmica? Porque polêmica, vamos lá. Às vezes, quando vão fazer esses filmes no Nordeste, eles usam muito e abusam de estereótipos, de usar cidade do interior com gente pobre, cidade... Acho que até do... Quem tem muito de usar estereótipos é o Ariano Suassuna. Nas suas obras, o Alto da Compadecida é praticamente um estereótipo do nordestino. É muito estereotipado. Mas... Não tô dizendo que a obra é ruim. A obra é incrível, a obra icônica, é boa. É muito boa. Porém, Ariano Suassuna costuma fazer estereótipos dos personagens nordestinos. Mas é porque, assim, quando o Ariano Suassuna fez o Alto da Compadecida, ele estava retratando uma cidade do interior dos anos 30. Então era muito diferente do que a gente acha hoje em dia no interior. O interior hoje mudou bastante. Hoje em dia a gente não tem uma só padaria não tem uma igreja com um padre que manda na cidade. É claro que subjugado pelo coronel da cidade. Não existe isso hoje em dia. Existem ainda os mais ricos, e o coronelato ainda não acabou no Brasil, claro que não. Aqui em Contado a gente tem exemplos que eu não vou citar aqui para não ser processado, mas basicamente não todo, mas quase todo filme que vem se passar no Nordeste trata uma cidade do interior que tem seca, que tem só pobreza, e não mostra muito a riqueza, tanto cultural quanto social das pessoas. Entendeu? Acho que falta muito disso no cinema. Acho que nacional, isso, no cinema nacional. Acho que falta você também começar a investir mais em ficção científica do Brasil. O Brasil não pensa em nada. Existe uma série da Netflix muito boa chamada Onisciente. Não ouvi falar. Nunca ouvi falar. Poucas pessoas ouviram falar. Ninguém assiste Netflix Brasil, só assiste de outros lugares. Não, mas tem obras da Netflix Brasil que eu, tipo, produções brasileiras da Netflix eu assisti. Por exemplo... 3%. 3%. Todo mundo conhece 3%. Acho que é a maior obra brasileira que, assim, de ficção científica. Tem outra lá, que eu não tô tentando lembrar o nome, que é o do Godzilla. O rapper não,
que ele é produtor de música. Ah, o Condzilla. Sintonia. Essa aí eu assisti só alguns episódios, eu gostei. Acho que retratou bem o Brasil naquela região ali do Rio. Mas aqui tu disse que no região Nordeste não tem nenhum filme que represente bem. É sempre o estereótipo. Não que represente bem, mas que não se atualiza. Ele fica simplesmente nas mesmas coisas. Se você parar pra pensar, eu poderia... Bacurau fez uma coisa um pouco diferente. Vamos chegar de críticas, vamos dar elogios. Vamos lá. Bacurau fez uma coisa diferente. Por quê? Porque Bacurau começou a misturar ficção científica dentro. Ele colocou um drone que parece um disco voador pra pegar... Olha o spoiler. Pra pegar as pessoas, filmar as pessoas. Eu achei aquilo muito surreal. E é isso que eu gosto. Eu gosto de surrealismo. Eu gosto de você sair dentro daquela bolha de só mostrar realidade. Que a realidade é pobre. E o pobre só é sofrido. Usar a imaginação. Bacurau é o teu filme preferido brasileiro? Não. Nacional. Qual é o teu filme brasileiro? Teu filme nacional preferido? O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida porque ele move com coisas místicas e move também com a humanização de pessoas. Muitas vezes os padres são vistos, não só no interior, não, em qualquer lugar, são vistos como uma pessoa divina. Sendo que ele é humano. Sendo que ele tem suas falhas. Todo mundo erra. E eles usam o Ariano Suassuna, eu creio que não, porque ele era muito católico, mas ele, sem querer, lançou uma crítica lançando um estereótipo de um padre que era totalmente avarento, que só pensava em dinheiro. E isso meio que está correlacionado com muitas igrejas usarem o dinheiro como dízimo, a fé dos fiéis para promover riqueza para ele. Né? Isso, exatamente. É basicamente uma crítica que surgiu, que não sei se o Ariano Suassuna realmente fez. Eu creio que não, porque ele era muito católico e fervoroso mesmo. E eu acho que é por isso, é por essa humanização das pessoas. Até o diabo mesmo. A gente falou da Compadecida é um filme místico e que humaniza as pessoas. A gente vai falar um pouco mais sobre misticismo mais pra frente. A gente vai voltar pra Bacurau. Porque Bacurau, eu acho que é o meu filme brasileiro preferido. Não, o meu filme brasileiro preferido é o Beira-Mar. É Beira-Mar? É Beira-Mar. Filme LGBT, Beira-Mar. Muito bom. É esse? Não conheço. É Fernandinho, é? Não é sobre o Fernando Beira-Mar. Mas é um filme, pesquisa aí, Beira-Mar. Tá bom, pesquisa. Nem dá sinopse, porque faz tempo que eu vi. Mas, conta a história de dois amigos que vão tirar uma férias numa casa de praia. Vão pra Acapulco, entendi. Bacurau, eu achei Bacurau um filme interessante. Interessantíssimo, não, muito bom. Achei incrível. Eu lembro que Bacurau me lembrou bastante Tarantino. Eu lembro que eu acho que o final de Bacurau, a cena final lá do filme Bacurau, me lembrou muito Kill Bill, me lembrou muito Tarantino em si. Eu acho que Tarantino, quem não conhece, é um diretor norte-americano, famoso com seus filmes Pulp Fiction, Cães de Aluguéis, Kill Bill, Bastardos Inglórios, e entre outros. Voltando aos elogios ao cinema brasileiro, tem um filme também do mesmo diretor de Bacurau, que é Aquários. Aquários é um filme muito bom, porque ele lança uma visão do Recife um pouco mais moderno. Se passa em Recife? Se passa em Recife. Eu já ouvi falar, eu soube assim que Bacurau lançou e todo mundo falou desse diretor, que é o Kleber Mendonça. Isso. E tem o outro que Eu não lembro agora. Meu Deus, ele é sempre esquecido, tadinho. Kleber Mendonça. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Não vai vir na cabeça. Aí eu soube que ele lançou Aquários. E eu queria. O pessoal fala que é elogiado também. É muito bom, tem muita crítica social boa. Nossa, tem uma cena muito boa que é da Sônia Braga. Aquela que passava no Pica-Pau quando tava no. que o Pica-Pau fala que era fã. A Sônia Braga, ela tá deitada fazendo exercício e chegam uns meninos com roupa maloca. Certo. Se deita lá e o pessoal começa a olhar para os meninos assim meio diferente. Eu achei isso interessante porque colocou
uma crítica social a pessoas que eram normais, só por causa do modo que elas se vestiam, eram já taxadas como pessoas marginalizadas pela sociedade e que basicamente poderiam fazer um assalto ali do nada, tá entendendo? O que não aconteceu. Aquários eu acho interessante também, então, que ele trata sobre o crescimento, a expansão de construções de prédios, não só no Recife, mas no mundo inteiro. Eles querem destruir um edifício chamado Aquários, que não é um edifício realmente, não é um arranha-céu, mas é um prédio com 2 andares que fica bem pertinho da praia, e eles fazem de tudo para tirar os inquilinos de lá para construírem um prédio bem grande, muito maior, 1000 vezes maior do que o Aquários. E eu acho isso incrível, porque a gente não pega só questão disso, mas a gente pega também de invasões a indígenas para construção, de fazendas que depois vão lucrar um dinheiro específico em alguns anos e depois deixam a terra acabada. Eu vejo isso também em fábricas que começam que a galera investe, constrói, polui. Quando polui, não tem mais água, fecha, deixou só o ambiente horrível, aquela região horrível. Prometeu emprego, prometeu isso, prometeu aquilo, e no final nada foi beneficiado de verdade. Porque se tivesse sido beneficiado, teria passado muito mais tempo. E esse lance de Aquários me despertou isso também, sabe? Esse ativismo. Da natureza. Mais ou menos, não é bem um ativismo, porque eu não consigo realmente fazer alguma coisa efetiva assim. Eu consigo ir nas pessoas, catucar um pouquinho para tentar conscientizá-las. Eu não considero um ativista das causas naturais, do meio ambiente. Não, porque eu realmente não vou pra ação. Certo. Ainda não, pelo menos, né? Ainda não posso me considerar. Talvez sim. Eu me meta na frente de uma bala, não sei. Talvez eu para defesa da natureza, do meio ambiente. Pode ser que sim. Principalmente. Você é vegano? Se eu sou vegano? Sim. Não, sou não. Come carne. Como carne, a alimentação. Qual é a tua visão do veganismo? Vamos lá. Você pode comer só verdura se você quiser, se você não quiser. Comer coisas de origem animal, tudo bem. Agora, se você for falar pra mim que não vai comer isso porque tem pena de um bicho ser morto por causa disso, por causa daquilo, então você não deveria matar uma barata, você não deveria matar uma muriçoca, porque elas também têm... elas também sentem, elas também têm... Vida. Elas também têm... Elas têm um corpo totalmente sensorial. Então elas sentem dor quando você dá uma lapada. Não só isso, uma cobra. Tem gente que diz, eu não vou comer um boi porque o boi foi morto. Aí o boi morto, ele era muito fofinho, só que quando vê uma cobra vai lá, mete o pau e pronto, só mostra o pau e o ciclo da vida, tipo, nascer, reproduzir, morrer, tipo, a morte sempre tá presente. Minha visão sobre o veganismo. Sim. E eu acho que os animais, sem ser irracionais, uma cobra, um leão, um lobo, eles caçam, eles matam outros animais. E nós, como animais, fazemos o mesmo. Acho que isso é natural. Quem quer ser vegano, seja, mas... né? Então você não é vegano? Não, porque eu acho esse papo furado. Acho esse papo furado. Acho que isso é pra lacrar, bombar, ganhar seguidores na internet. Não exatamente isso. É porque tem gente que realmente se preocupa com o bem-estar de animais. Realmente se preocupa. Sim, só que você tem que olhar de onde você está comprando as coisas também. Não adianta nada você dizer que é vegano e comprar um feijão que, sei lá, grão de Minas, que vem lá de Minas Gerais, de uma plantação enorme. Tem um celular onde crianças foram escravizadas fazendo aquele celular. E você está aí. Tá assistindo muitos Simpsons, tá? Basicamente é isso. Tipo, às vezes eu acho muito papo furado. Porque você não tá plantando na sua casa pra fazer isso. Até porque tem gente que... A maioria dos veganos são a galera classe média que podem ter condições de comprar uma... Não é barata. Não adianta vir com essa historinha de dizer que... mas porque... eu sou pobre e eu posso comer comida vegana, porque tem um jeito que a gente pode, não sei o que. Não adianta.
Por que eu tô dizendo isso? Porque o pobre, eu sou uma pessoa pobre, eu sei que às vezes a gente só vai ter pra comer fubá e salsicha. Por que eu tô falando isso? Porque eu já passei por muita coisa nessa vida, apesar de ter só 20 anos. Eu sei que hoje em dia eu posso até conseguir ser vegano ou vegetariano, porque eu gosto muito de legumes, eu gosto muito de verduras e frutas. Se eu pudesse, eu seria vegano. Eu acho a causa interessante. Eu acho a causa interessante, mas acho que na hora da prática ninguém vai conseguir. Eu gosto de carne, não pra... Eu também gosto de carne e não tenho pena de matar uma galinha. Por que eu tô dizendo isso? Morreu. Porque é natural você matar um animal pra comer. Isso é natural. Eu gosto de respeitar muito as leis da natureza. Claro que às vezes a gente não pode ter controle sobre tudo, e o modo que a sociedade da gente vive hoje em dia é de muitas vezes a gente não conseguir conter algumas coisas para favorecer a natureza. Isso aí eu tenho noção. Por exemplo, sei lá, o lixo que a gente faz. Não adianta de nada eu separar o meu lixo aqui se a minha cidade não tem coleta seletiva. Eu ia separar, colocava lá na frente, sei lá, etiquetava tudo. Chega lá, o caminhão do lixo ia passar, ia levar tudo de uma vez e não ia adiantar de nada, entendeu? Esse é o problema. É o modo que a sociedade vive e nos obriga a fazer algumas coisas que a gente não deveria fazer. Aí cabe a gente fiscalizar e cobrar. Pode entrar no assunto misticismo, que eu fiquei de falar. Sim. Como misticismo, religião, fé... Qual é a tua fé? Qual é a tua religião? No que tu acredita? Eu acredito muito na Mãe Natureza. Fala mais sobre. Como assim acreditar na Mãe Natureza? Na Mãe Natureza, eu acho que Deus, se for criador, é Deus a criadora. É a natureza. É uma mãe, Deus realmente. É uma mulher onde ela, tipo, é a natureza. Deus é a natureza. Deus é a natureza. Pra mim é isso. Como é que eu posso explicar? Vai, explica mais a filosofia. Tá bom, minha filosofia é a seguinte. Essa é uma filosofia que eu junto sonhos que eu tive também. Como assim sonhos que tu teve? Sonhos, eu acho, cada um tem sua superstição. A minha maior superstição, que tipo, não tem explicação, mas eu acredito, são os sonhos. Quando eu sonho alguma coisa e às vezes aquela coisa faz sentido, ou eu consigo interpretar alguma coisa do sonho, eu simplesmente digo, nossa, isso faz muito sentido, eu vou fazer isso. Aí eu começo a viajar sobre o sonho, e às vezes acredito muito no que o sonho fala. Aí o que acontece? Em um dos meus sonhos, eu sonhei que quando a pessoa morria, ela voltava só pra Terra. Como se fosse uma energia que saía assim, como eu posso dizer? Todo mundo, toda a vida que tem por cima da Terra, é só energia que tá fluindo de dentro da Terra. E vai voltar pra Terra. E que vai voltar pra Terra depois. E vai ficar esse ciclo infinito. Então, tipo, se você for uma pessoa má, por exemplo, a galera fala, mas a pessoa má vai lá, morre e vai pra dentro da Terra, tem um final feliz. Não exatamente. Se a pessoa agiu de má fé, ela vai pagar um pouco. Como na Terra. Ou seja, como ela vai pagar? Sim. Voltando todos os atos para ela. Por exemplo, aquela história do toda ação tem uma reação. Certo. É justamente isso. Todas as ações que a gente tem aqui, a gente vai sofrer tudo aqui para que a alma da gente, a alma ou essa energia da gente seja realmente purificada, para assim ela voltar para a Terra, para não entrar uma energia, digamos, entre aspas, má. O que muitas vezes eu não acredito muito em energia má nem boa. Então, mas sim só em energia. Essa tua fé, essa tua religião aí, tu se baseou em que? Tipo, se baseou em alguma outra religião já existente ou tu realmente criou ela do nada? Eu não diria que eu criei. Foi justamente essa junção de sonhos, essa junção de
do imaginário de muitas pessoas, muitas aldeias de pessoas arborígenes também, elas falam um pouco sobre isso. Bom, então chegando no final do podcast, a conversa foi muito boa. E aí, quais são as suas considerações finais? Quais são que tu tem para mais para falar? Eu queria agradecer a conversa, né? Eu ia perguntar o que é a vida, mas achei que vou ficar muito imitando uma bujanra. Mas eu vou imitar. Aí, uma inspiração, né? Quando a entrevista for comigo, alguém me entrevistar, eu falo mais sobre. Mas como entrevistado aqui é Tiacro. Uhum. Ele que fala, a voz é dele. O que é a vida, Tiago? A vida é uma fagulha. É a energia que sai da terra e que a gente consome e ao mesmo tempo também se dissolve para depois voltar para ela mesmo. Considerações finais. Considerações finais, agradecer ao convite, eu achei muito interessante, achei bem diferente e eu tô doido pra ouvir já, minha gente, porque eu gosto de ouvir minhas vozes. Bom, então é isso, pessoal, o podcast vai sair em todas as plataformas, eu acho, mas eu sei que no Spotify vai sair. E esse eu fui pro meu podcast, desculpa qualquer erro, desculpa nada. Acontece, é a primeira vez. Eu tô saindo da virgindade no podcast. Oh, meu Deus. Então é assim mesmo, erro é erro. E quem erra, eu erro porque eu penso, dizia a Fernanda Pessoa, né? O espelho reflete certo porque ele não pensa. Porque pensar é essencialmente errado. Então é isso, fiquem... Tchau, falou.